Nós já processamos até ontem à noite 96 milhões de CPFs. Isto só levando em consideração as pessoas que se cadastraram e as suas composições familiares. Porque às vezes a pessoa cadastra, tem 3 filhos, 4 filhos, 2 filhos, né? Mulher, esposo, companheiro, companheira. Desses 96 milhões, nós recebemos 98 milhões, tá? Então nós estamos bem pertinho de fechar. A gente acredita firmemente que até o final de semana a gente fecha os 98 milhões, que são os cadastros recebidos até o dia 26 de abril. Então, nós que antes tínhamos uma distância de mais de uma semana, 10 dias, entre a inscrição e o processamento, a gente já está encurtando esse tempo. Ou seja, lá no início eu dizia, nós estamos construindo uma esteira. Na medida que a gente for aperfeiçoando o sistema, nosso processo de avaliação vai ser de 48, 72 horas no máximo. Aí tem um outro fator importante. Desses 96 milhões que nós verificamos, 32 milhões 807 mil brasileiros são inelegíveis, ou seja, são pessoas que, como dizem na minha terra, vou usar uma expressão gaúcha, fizeram a tenteada. O que é tenteada? A pessoa tenta para ver se passa, tenta para ver se engana. Então vamos lá, 1/3 do que a gente analisou era ou tentativa de fraude, ou as pessoas, sabendo que não tinham direito, a grande maioria, fizeram a tentativa, né? Mas isso embaraça e complica o sistema, porque uma vez que a pessoa entrou no aplicativo, até dizer que sim ou que não, tanto as equipes da Dataprev, do Ministério da Cidadania e da Caixa, são obrigadas por lei a ir à exaustão para considerar a pessoa elegível. Quando a gente diz que é inelegível, é porque é inelegível mesmo, né? Bom, além disso, desses 32, tem mais 13 milhões 672 mil brasileiros e brasileiras que são os inconclusivos. O que é isso? Errou o nome, esqueceu que do Maria Pereira da Silveira, botou Maria Pereira Silveira, errou o número do CPF do filho, ou, o que é muito frequente, que é o que nós estamos trabalhando nesse final de semana, que a gente chama de famílias convergentes. O marido foi lá e fez a qualificação da sua família. Botou o CPF dele, da esposa e do filho, para ficar fácil, para as pessoas entenderem. Imediatamente depois, um dia depois, 2 dias depois, a esposa foi lá e botou o nome dela, o do marido e o do filho. Bom, nós não podemos ter 2 chefes de família, o sistema não aceita, a regra não permite. Nós não podemos pagar para 2 famílias compostas das mesmas pessoas. Então nós tomamos a decisão de considerar a cabeça da família a mulher. Então nós estamos passando esses 13 milhões em revista agora, hoje, amanhã e depois, para até segunda-feira ver quantos que nós conseguimos retirar desse número. A gente acha que é algo entre 2 a 3 milhões de pessoas, é muita gente, que a gente vai tirar dessa lista e mandar para a Caixa para pagar. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês. O marido e o companheiro se separaram, né? A mulher, por exemplo, ficou com a guarda do filho, o marido foi lá, cadastrou ele e o filho, foi mais rápido que a mulher, recebeu o dinheiro, não trouxeram o dinheiro para a ex-mulher. Né? Da mesma maneira o inverso, né? Mas o inverso ainda se está com a guarda da criança, está justificado. Mas entra o CPF do marido alegando que ele, do ex-marido, né? Às vezes há uma separação de fato, não uma separação formal, e os dados que nós temos indicam que aquelas pessoas são casadas, não são mais. Então, eu estou tentando aqui mostrar exemplos práticos do grau de complexidade. Cada vez que a gente roda um conjunto de pessoas, 5 milhões de pessoas, por exemplo, chegam a ser feitas quase 33 bilhões de composições possíveis. Então, realmente é um trabalho gigantesco, mas tem o outro lado, que é o lado bom. Nós encontramos 50 milhões de brasileiros, 50 milhões de 566, esse é o número, de ontem à noite ainda, o último que eu consegui pegar, que já estão habilitados, e desses 45 milhões já receberam, e esses 5 milhões de um pouquinho que foram para a Caixa ontem, deve ao longo agora da segunda e da terça já receber. Então, nós em 3 semanas, porque lembrar que o aplicativo foi aberto no dia 7, nós encontramos 50 milhões de brasileiros elegíveis
e já os pagamos num valor de 35 bilhões de reais. E esse volume de brasileiros significa mais ou menos 75, 80 milhões de pessoas impactadas por esse auxílio. Ministro, é a Sheila. Sim. Bom dia, a Sheila falando aqui. Eu queria passar aqui, já que são muitas as perguntas, com queixas aqui dos nossos ouvintes muito aflitos. São 4 cenários, 4 queixas centrais aqui dos nossos ouvintes, e aí eu queria repassar para ver se a gente consegue uma esclarecer. Vamos lá. Um monte de ouvinte aqui falando que fez o cadastro logo no comecinho, entre os dias 7 e 10 de abril, e o cadastro até agora continua em análise. O que acontece nesses casos? Bom, o que pode ter acontecido? Nós já enviamos para a Caixa a análise desse período. O que ocorre? Nessa nova... Lembra? Eu até brinco, né? Que a gente tinha lá, quando começamos o aplicativo, era um Fusquinha, do ponto de vista tecnológico. Depois, vamos ficar numa marca só, virou um Gol, né? Agora, essa terceira atualização do aplicativo está perto de um SUV aí, né? Ou seja, está havendo uma evolução para facilitar com a experiência que a gente acumulou nessas poucas semanas. E aí, é importante reconhecer e trazer um elogio ao esforço das equipes de TI, da Dataprev, da Caixa Federal e lá do Ministério. Hoje, por exemplo, o aplicativo conversa com a pessoa, né, como uma conversa de WhatsApp. E ele vai, como assim, um tutorial, ele vai ajudando a pessoa a resolver os problemas do seu cadastramento. Estas pessoas que ainda encontram em análise, o que ocorre? Nós enviamos, eu voltei a dizer, essa noite deve ter ocorrido a transmissão, do dia 7 ao dia 26 de abril, todas as análises foram concluídas. E o novo aplicativo agora não diz mais que está em análise, ele diz o que é, se é elegível, não é elegível, se tem falha no cadastramento. Ele acaba com essa história do em análise, né? Que, claro, pela angústia das pessoas, que eu compreendo, incomoda, evidente. Mas o que ocorre? A Caixa tem um tempo para carregar. Não é possível carregar de uma única vez esse conjunto aí de 50 milhões de informações, por exemplo. Né? Mas quem ali ainda vê em análise deve baixar o aplicativo de novo. Essa era a recomendação, atualizar a versão. E refazer o cadastro. E refazer o cadastro, entendi. Tem gente que diz que já fez isso de novo e continua em análise, então... Não. Se ele já fez, o que acontece? Agora ele voltou para o processo de avaliação, né? Então ele ele está fazendo nesse momento uma reanálise, a segunda análise. Então tem um tempo, como eu disse, a gente já conseguiu botar a nossa esteirinha em 26 de abril. A gente acredita que já a partir da semana que vem a gente já consegue acelerar. E olha o grau de complexidade. Semana que vem a gente está terminando de pagar a turma da primeira parcela, a gente já tem que processar para fazer o pagamento da segunda parcela, que são os mesmos 50 milhões, ou 55, ou 56 milhões de pessoas, tudo de novo. E nós estamos nesse momento, enquanto a gente uma equipe está analisando essa situação que eu falei para vocês, de tentar ver aquelas mães, chefes de família, para tentar salvar daqueles 13 milhões que estão inconclusivos, uns 2 ou 3 milhões de famílias, há uma outra equipe ainda que faz o que se chama de conciliação. O que é isso? A gente mandou o dinheiro para a Caixa, tá? Então foram vários, mandou 3 bilhões, depois 1 bilhão, depois 15 bilhões, e assim foi indo. A gente, para cada envio, a Caixa precisa mandar o nome com CPF, conta bancária, agência, para onde foi o dinheiro. Ou seja, nós somos responsáveis por cada real que é entregue corretamente ou cada real que tem qualquer problema. Então, antes de habilitar a segunda parcela, eu sou obrigado a pagar mais de 90% da primeira e sou obrigado
a conciliar mais de 90% dos 35 bilhões que nós mandamos para a Caixa. Ministro, para aquelas pessoas que tiveram um cadastro já aprovado, mas dizem que não receberam, havia uma promessa da Caixa, do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que esse pagamento seria feito em até 48 horas, mas tem gente também que já fez há 15 dias, teve o cadastro aprovado e ainda não viu esse dinheiro. O que pode ter ocorrido nesses casos e qual a recomendação? Bom, aí tem várias coisas que podem ter acontecido. Primeiro, a gente tem a humildade de reconhecer que ninguém é perfeito aqui. A gente é ser humano e erra. Tá? Então, pode ter falha. Né? Essa é uma condição nossa, né? como seres humanos. Mas também a gente se esforça um montão para fazer com que tudo dê certo. Bom, pode ter sido algum problema entre o recebimento, o carregamento, como a gente diz, do sistema com o nome da pessoa e a formatação da conta digital dele, né? Outra que ontem, até no programa de televisão da Band, né? A pessoa me perguntou como é que ela ia fazer. Ela foi aprovada, ela recebeu o dinheiro, mas ela se deu conta que ela botou o número da agência errado dela. E o dinheiro não tinha chegado, né? Então, o que ocorre, né? Esse é o tipo do caso que aí a pessoa tem que ir numa agência da Caixa mesmo, não tem outro jeito. O sistema não resolve isso. Por quê? Porque aí tem que corrigir lá com o funcionário da Caixa a agência correta dele fazer. Então, às vezes tem erro de numeral de agência e com o sistema é inteligente e é burro ao mesmo tempo, né? Se tem uma conta, tem um nome, tem o CPF, mas errar o número da agência, o sistema não entrega o dinheiro. Então, a gente tem esse tipo de dificuldade. Nós estamos trabalhando, nós criamos lá, eu tenho 121, que é o nosso telefone, lá de cidadania, nós estamos recebendo também reclamações, né, das pessoas. Tem o 111 da Caixa, que também recebe essas reclamações, mas, por exemplo, o caso de alguém que foi elegível, está no sistema como elegível e ainda não recebeu o dinheiro, a maioria das pessoas não tem que ir na Caixa, não, mas este é um caso que ele tem que ir numa agência da Caixa para ver qual é o problema que aconteceu com ele. Ministro, o senhor falou do telefone 121, esse número do Ministério, é isso? É a nossa ouvidoria lá do Ministério da Cidadania. Tá, que a gente não conhecia esse número. Deixa eu só interromper o senhor. A gente está falando de pessoas que ainda não receberam o primeiro pagamento e se tudo der certo, o segundo pagamento vai começar a ser feito na semana que vem. Ou seja, há brasileiros que talvez recebam a segunda parcela sem ter recebido a primeira. Não existe. Não tem como. Não, deixa eu explicar para as pessoas. Primeiro, eu sei da angústia, eu sou pai de 7 filhos, eu sei como é que é família. Então, todas as pessoas, são a determinação do presidente Bolsonaro, todas as pessoas que são elegíveis, que têm direito, elas vão receber as 3 parcelas, independente do dia, nesse período que começou lá em 3 de abril, e foi data da publicação da lei, e conclui, para ficar fácil o entendimento das pessoas, no dia 3 de julho. O aplicativo fica no ar até a meia-noite do dia 2 de julho. Então, se no dia 2 de julho o senhor João Manuel Teixeira fizer a sua inscrição, ele for elegível, nós já vamos ter pago 3 parcelas para 60 milhões de brasileiros, mas o seu João Manuel vai receber as 3 parcelas direitinho. Ou seja, é um direito de cada cidadão e cada cidadã, e a gente cuida disso com um carinho e uma atenção gigantesco por parte de todas as equipes. Ministro, as pessoas, eu preciso dizer pelas mensagens dos nossos ouvintes, elas não estão se sentindo assim acolhidas com esse carinho todo, não. Eu sei que o esforço é hercúleo, são milhões de pessoas sendo atendidas por esse programa, mas as pessoas estão muito angustiadas, aflitas e se mostram aqui insatisfeitas em relação ao trato, porque estão aguardando há muito tempo o recebimento desse dinheiro, viu? Preciso dizer aqui em nome do que os nossos ouvintes têm relatado nesses últimos dias todos. Sim, mas vamos lá. A gente sabe que é complexo isso. As pessoas têm necessidade, têm uma angústia. Agora, bom, aí daqui a pouco tu tem alguém na família que tem BPC. Tu tem alguém na família que tem aposentadoria. Ah, mas eu não tenho emprego formal faz 2 anos. Sim, mas na composição familiar tem alguém que recebe aposentadoria. Ah, o meu avô mora junto e está junto na minha família. Uhum. Ou o meu pai.
Aí o que acontece? A lei veda. Por mais que ela se cadastre, ela não vai ganhar nunca. Então, o que ocorre? Nós temos limitadores que estão colocados na lei. E muitas vezes, nós estamos tratando hoje o quê? Desses 50 milhões, dos 96 milhões que nós analisamos, isso só via aplicativo, fora o Bolsa Família e Cadastro Único, né? O que ocorre desses 96 milhões que nós analisamos? 32 milhões era fraude. Ministro, mas muitos dos cadastros, eles então, são verdadeiros, até pelos... Quantos desses 32 milhões estão cobrando da gente resultado? Né? Mas sabem que não tem direito. Mas então é complexo isso, sabe? O senhor falou em 1/3, né, de fraude, de brasileiros inelegíveis. Muitos desses cadastros, eles são verdadeiros, têm informações corretas. Alguns dos casos em que nós estamos acompanhando aqui pessoalmente. Em um deles, eu posso dizer para o senhor que foi aprovada, a solicitação foi aprovada no fim de semana. Desde o fim de semana, tentativas regulares e frequentes de acessar o aplicativo, o Caixa Tem. Primeiro a gente descobriu aquela falha, né, do aplicativo no sistema iOS. Essa falha, segundo a Apple, ela foi solucionada, mas ainda assim é uma fila interminável, uma fila que não anda, e a pessoa que teve o cadastro aprovado, está dentro de todas as regras, não é inelegível, ela ainda não teve acesso a esse dinheiro e é muito difícil segurar essa pessoa para não seguir até uma agência da Caixa. O que é que a gente faz nessa situação que a gente pode dizer para essa pessoa que não consegue ter acesso ao auxílio, mesmo aprovado? Bom, deixa eu dizer aqui algo que está sendo trabalhado. A Dataprev está preparando um site onde ela vai publicar todos esses 90 e tantos CPFs, né, para a pessoa poder rastrear o tratamento que está dando. Ou seja, a nossa preocupação é com transparência total nesse processo. E aí o que ocorre? A gente acha que isso fica pronto agora no final de semana e a gente provavelmente durante segunda ou terça isso estará no ar. Então a pessoa vai poder entrar nesse site e ela vai saber exatamente que situação está o que é a proposta dela, ou seja, se já foi analisada, se foi inelegível, se tem que corrigir o cadastro, se ela tem ou não tem direito, se já foi para a Caixa, para que né? Ou seja, a gente vai tentar dar a maior transparência possível. A CGU tem acompanhado, que é a Controladoria Geral da União, tudo que a gente tem feito exatamente para melhorar a transparência. Ontem, por exemplo, nós lançamos um programa para os municípios, aí a Band News me ajuda aí a falar aí para todo o Brasil, onde nós vamos transferir R$1 bilhão para os municípios brasileiros para cuidar do pessoal da assistência social. Então, compra de EPIs, né, equipamento de proteção individual, para os 200 mil heróis brasileiros, aí, homens e mulheres que trabalham na assistência social, mais alimentação para as instituições, tipo asilos, instituições de longa permanência, APAES, orfanatos, Pestalozzi, e mais o abrigamento de moradores de rua pelos próximos 6 meses, né? Então, lá, por exemplo, desde ontem tem um site na Cidadania, município, qualquer cidadão entra, bota o seu município, ele sabe quanto tem para comprar comida, quanto tem para comprar equipamento de proteção, quanto tem para abrigar morador de rua, quantos são os funcionários, quantos são as instituições do município e quantos moradores de rua tem no município dele, que tudo isso a gente tem no Cadastro Único. Então, nós trabalhamos com esse conceito de transparência ativa, mas era tão complexo o volume de coisas que nós tínhamos que fazer, que nós levamos aí 3 semanas para a Dataprev poder desenvolver uma base de dados e poder criar um sistema que as pessoas possam acompanhar. Nós também estamos criando um outro canal, deve ser anunciado na próxima semana, de contato direto lá com o Ministério da Cidadania para a gente resolver os casos, vamos dizer assim, intrincados, como esse que tu está me dizendo. Eu, com toda a sinceridade e franqueza, tu me diz, a pessoa foi considerada elegível desde o domingo, desde a segunda-feira, e até agora não recebeu. Eu não sei o que aconteceu, eu tenho que rastrear isso. E o que a gente diz para essa pessoa, ministro? Não há outra solução que não seguir até uma agência da Caixa? No caso de uma pessoa que está lá com elegível no sistema, não tem outro jeito. Tem que ir até uma agência da Caixa, não tem jeito. Tem que ir até uma agência da Caixa. Ministro... Por quê? Porque é lá que ela vai conversar com um funcionário que vai tentar entrar no sistema, porque são 3 passos, tá?
vamos tentar explicar bem para as pessoas. Primeiro, a meta do aplicativo da Caixa. Esse aplicativo da Caixa, então, porque a Caixa é o nosso agente pagador, certo? Aí ele faz o cadastramento da pessoa. Lembra que eu brinquei no início que é no Fusquinha e que agora já é um carro de melhor qualidade, né? Um SUV automático e tal. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós evoluímos no sistema. Mas, bom, começamos lá com muito boa vontade, com muito esforço, num sistema que foi sendo melhorado. Bom, então o primeiro passo é entrar lá. Aí todo esse volume de milhões de pessoas é transferido para a Dataprev. Aí a Dataprev bate com todas as bases de dados do governo. Depois a Dataprev, vamos lá, recebeu 5 milhões de pessoas e encontrou 3 milhões de elegíveis. Esse número vai para o Ministério da Cidadania, que aí faz um trabalho de homologação. Nós checamos cada uma das pessoas, é um trabalho monstruoso, por amostragem, óbvio, né? E foi aí, por exemplo, nessa segunda fase que nós pegamos aqueles mais de 70 mil presidiários que tinham se cadastrado no sistema e iam receber, se a gente não pegasse lá na cidadania. Bom, aí a cidadania transfere esse cadastro homologado para a Caixa e junto vai o dinheiro. E aí o que acontece? Aí a Caixa carrega o seu sistema e paga. Então tem várias fases que são feitos esse trabalho. E é por isso que às vezes, como eu disse no início, a gente é humano, tem falhas. Mesmo que a gente lute para não falhar, a gente falha, né? O sistema falha. Assim como nós tivemos dificuldades, por exemplo, para carregar no sistema iOS, né, que tu mesmo referiu. Então, nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência, mas a garantia que a gente dá às pessoas, em busca de dar alguma tranquilidade para elas, é a seguinte: desde que ela esteja dentro do que a lei determina, ela fique tranquila, ela vai receber as 3 parcelas. Bom, a gente sabe que são muitos os cadastros, que o programa foi desenvolvido em pouquíssimo tempo, que a Dataprev não estava preparada para esse volume gigantesco em tão pouco tempo. E eu pergunto, ministro, foi um erro não ter contado com a ajuda dos estados nesse programa? Não, de jeito nenhum. Até porque hoje, com 3 semanas, nós já temos consultas de vários países europeus e dos Estados Unidos, que estão todos muito surpresos como é que o Brasil fez isso em tão pouco tempo e com tanta rapidez. Não tem paralelo no mundo, não. Você pode procurar. Vocês não vão achar, tira China e Índia, ninguém fez uma bancarização. Por exemplo, a bancarização, né? Volta um pouquinho, dá uns Google, aí vai lá nos trabalhos da FGV, IPEA e universidades brasileiras sobre projeção de número de invisíveis. Nós vamos achar de 5, 6, 8 milhões, assim, mais os trabalhos, vamos dizer assim, que dão um número maior, é próximo de 10 milhões de invisíveis no Brasil. Nós achamos quase 25 milhões. Seres humanos, pessoas que nunca foram enxergadas por governo nenhum. Nós hoje temos o nome da pessoa, a composição da família dela, CPF dela, onde é que ela mora. Ou seja, essas pessoas, além de estarem bancarizadas, além de terem uma conta num banco, que é a Caixa, gratuita, que vai servir para o resto da vida delas, depois que passar esse processo da pandemia, nós vamos ter que desenvolver políticas para essas pessoas. Mas são contas digitais que foram criadas, ministro, e essas são contas digitais que foram criadas, mas é possível observar pelo volume das filas das pessoas que procuram as agências da Caixa que essas contas elas não podem ser acessadas que não nas agências, né? O aplicativo ele não está funcionando para que as pessoas acessem essas novas contas digitais. Não, mas o aplicativo, bom, aí é o seguinte, a Caixa garante, né, e garante ao governo, garante às pessoas que o Caixa permite o acesso à poupança digital, né? Vamos lá, eu não vou dar o nome aqui do sistema, mas o maior sistema brasileiro tem 6 milhões de contas digitais, esse que se usa normalmente em pagamentos, né? Do dia 7 de abril até ontem, a Caixa já, se não me falha a memória, tinha passado de 25 milhões de pessoas que nunca chegaram perto de um banco. Então, é claro que tem dificuldades. Muitas dessas pessoas não têm familiaridade com o meio digital. Então, é por isso que tem acontecido uma outra coisa que é muito bonita também, que é a solidariedade. Vizinhos, amigos, essas pessoas, a grande maioria são prestadores de serviço, né? Então, jardineiro, né? Diarista.
Então, essas pessoas têm recebido o auxílio de outras pessoas para poder resolver o seu problema. É o que a gente está tentando fazer aqui também, está difícil. Eu agradeço muito. Agora, ministro, para aqueles casos considerados inconclusivos ou, pior, aqueles casos negados, o governo anunciou, depois de passar do início do cadastro, a possibilidade de contestar, não é? A pessoa precisa atualizar o aplicativo para encontrar essa possibilidade. Como faz para contestar? Só dá para fazer pelo aplicativo? É só na nova versão? O que precisa fazer para contestar? Bom, é na nova versão e nós estamos trabalhando para criar um canal de contato direto, mas isso ainda está em formatação, tá? Porque vamos lá, nós temos 200 milhões de habitantes no Brasil, né? Nós já processamos, nós já recebemos 98 milhões de CPFs, portanto, nós estamos próximos da metade da população brasileira. Nós já pagamos quase uma Argentina e um Uruguai, nós já pagamos, né? Então, em 3 semanas, não tem paralelo no mundo o que a gente conseguiu fazer. Agora, é caro, imagina, se tu tem 32 milhões de pessoas que tentaram e não são elegíveis porque a lei não permite. Aí tu tens mais 13 milhões que estão na dúvida, né? Porque são aquilo que eu expliquei no início da nossa entrevista, os inconclusivos. Nós estamos falando aí, né, de 50 milhões praticamente de pessoas. Então, é claro que há uma pressão dessas pessoas, mas por outro lado, a gente tem os tais 50 milhões que já receberam. Então, tem sim um alcance muito grande, mas nós vamos de maneira séria, com humildade e transparência, nós vamos trabalhando para atender todo mundo. Na verdade, nós temos até o dia 3 de julho para atender a todos e nós vamos fazer com justiça e dentro da lei. Nós estamos conversando com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Ministro, só para encerrar, o senhor recentemente atribuiu as longas filas nas agências da Caixa a uma suposta cultura de filas do brasileiro. Tem muita gente que foi à Caixa porque simplesmente não tinha alternativa. Eu queria que o senhor explicasse essa declaração. Não é. É só uma constatação, né? Vamos lá. Eu tenho mais de 60 anos, né? Então, eu sou de um tempo onde a gente ia no banco. Eu me acostumei com meu pai, né? Eu, menino, me levar no banco. E eu gostava de ir no banco porque depois eu tomar sorvete com meu pai. Então, vamos lá, essa é uma cultura, né? Que se estabeleceu no Brasil. E o brasileiro gosta deste contato humano, é diferente de outros países do mundo, né? Onde as pessoas tentam resolver de uma outra maneira. Não, né? Mas peraí, ministro, o senhor tá pegando uma memória idílica da infância que todo mundo tem e comparando com uma situação de desespero. As pessoas estão agredindo funcionários da Caixa. Não, peraí, são duas coisas diferentes. O que eu fiz no comentário é neste sentido de que as pessoas têm culturalmente de que eu tenho um problema, o problema é bancário, é financeiro, eu vou na agência falar com alguém que vai resolver meu problema. Eu ontem ouvi a entrevista do vice-presidente de varejo da Caixa, o Paulo, ele dizendo que foi para várias agências aqui no entorno de Brasília acompanhar para tentar entender, desde as 6 horas da manhã, o que estava acontecendo naquela fila daquelas agências. Um grande número de pessoas não tinham nada a ver diretamente com o auxílio emergencial, tinham outras coisas. Por exemplo, segunda, terça e quarta agora, a maior parte, uma grande parte de empresas que atuam na Caixa, servidores de várias instituições, fazem o seu recebimento lá. A maioria não vai, mas uma parte vai, ou para fazer uma transferência, ou para tentar, resolver algum problema pendente no seu cartão de crédito. O que ocorre? É natural que um banco que tem a característica da Caixa, que é considerado o banco do povo, que ele, no momento em que se torna o agente pagador de algo tão importante, e nós temos sim dificuldades no sistema, nós temos sim dificuldades na construção de uma análise que pegou praticamente metade da população brasileira, e claro, isso está conjugado com a angústia das pessoas,
mas nós também vivemos uma angústia. Várias das nossas equipes não dormiram muitas e muitas noites para fazer o quê? Para acelerar ao máximo o processo. Vamos lá, do dia 7 que iniciou esse processo até o dia de ontem, 96 milhões de pessoas num país que tem 200 milhões foram analisadas e tiveram uma resposta. Então, eu entendo a angústia e o anseio das pessoas. Eu compreendo, nós nos esforçamos, mas o resultado que nós temos é um resultado robusto. 50 milhões de brasileiros foram atendidos. E outra parte dos brasileiros está sendo atendida. E nós acreditamos que nós deveríamos chegar a um número próximo de 60 milhões. Então, nós já, se a gente dividir isso, nós já fizemos praticamente 75% do volume de pessoas que têm direito pela lei. A lei tem limitadores. Eu ontem atendi uma mãe, uma senhora, que me disse, olha, eu tenho uma filha, esta minha filha recebe BPC, que é benefício de prestação continuada, porque ela tem uma circunstância que a pessoa tem esse direito, essa pessoa tem dificuldade e essa pessoa não pode receber o auxílio. Por quê? Porque ela já recebe um programa de apoio governamental. Então é complexo. E as pessoas buscam o quê? Se elas não têm a condição que a grande maioria tem de saber operar o sistema digital, elas querem o contato humano, elas vão atrás das pessoas. Isso é natural, isso é humano. E eu respeito isso e nós nos esforçamos para fazer o melhor que dá. Ok. A gente vai continuar apurando aqui as reclamações dos nossos ouvintes, mantendo contatos frequentes com o Ministério e certamente voltaremos a conversar no futuro próximo. Quero agradecer aqui o ministro da Cidadania, Olix Lorenzoni, pela entrevista. Um bom feriado, um bom fim de semana para o senhor. Obrigado. Eu quero dizer o seguinte para vocês, para todos os ouvintes e para a Band. Quantas vezes vocês precisar, a gente está à disposição, a gente quer fazer. O presidente Bolsonaro determinou que a gente não deixe nenhum brasileiro para trás. Nós estamos trabalhando muito duro para poder dar resultado, para poder respeitar, é nossa obrigação respeitar e valorizar cada informação que a gente recebe. Mas eu dei 2 exemplos aqui. Os 72, 73, 74 mil presos que fizeram cadastro e a gente conseguiu pegar praticamente na hora do pagamento. E é claro que esse tipo de programa não é para quem está preso numa cadeia, é para quem está trabalhando, né, quem é trabalhador e uma pessoa de bem que cumpre a lei. E, por outro lado, dos 90 milhões em números redondos analisados, 30 milhões, ou seja, 1/3, era a tentativa de a pessoa ou fraudar ou enganar, entre aspas, o sistema. Então, isso dá a dimensão da dificuldade que a gente enfrentou. Eu peço mais uma vez desculpas àqueles que estão angustiados, que ainda não receberam, que já foram elegíveis. Eu tenho certeza que as nossas equipes continuam trabalhando para poder fazer o melhor possível e minorar a dificuldade de cada brasileiro e brasileira que está nesse momento no Brasil. Bom dia. Um abraço para o senhor.